Olá, aqui está falando é o Erickson Rosa do Coach Matinal. Seja muito bem-vindo ao projeto Coach Matinal, ao projeto Felicidade Consciente. Crie a sua vida maravilhosa. E se você acessou esse vídeo, significa que você está com um problema muito sério com a raiva. E o principal problema que você tem com sua raiva é, na verdade, não conhecer a raiva. Como assim, Erickson? Não conhecer a raiva? Pois é, esse é um dos principais problemas, não conhecer direito o que é a raiva. Esse é um dos principais problemas que geram, que gera a raiva na vida das pessoas, porque elas não conhecem muito bem o que é a raiva. E nesse programa eu vou explicar exatamente isso para você e ainda eu vou ajudar você a controlar a sua raiva com um exercício muito simples para que você consiga não ser arrastado pela emoção da raiva, tá certo? Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a raiva é que a raiva faz parte das emoções básicas. Bem, e o que vem a ser as emoções básicas? As emoções básicas são emoções inatas do ser humano. Significa que todo ser humano nasce com essas emoções. E como que a gente sabe disso? Bom, vários cientistas queriam descobrir quais eram as emoções, como por exemplo a vergonha, que são aprendidas socialmente, culturalmente, dependendo de cada cultura. Por exemplo, andar vestido, Você olha a cultura dos índios. Os índios não tem problema nenhum as mulheres andarem com os peitos à mostra, com os seios à mostra, Não tem problema nenhum nisso, porque é uma cultura deles. Já na nossa cultura, a gente tem a vergonha. Então a vergonha é uma emoção que nós aprendemos, Aprendemos a senti-la, dependendo de cada cultura. E outra coisa, e outras emoções diversas. Mas as emoções básicas não. Foram feitas várias pesquisas para determiná-las. E como foram feitas essas pesquisas? Tiraram várias fotos de vários rostos demonstrando as emoções. E foram em várias culturas diferentes mostrar e pedir qual a emoção que você acha que essa pessoa está sentindo. Em todas as culturas foram identificadas 6 emoções. E essas 6 emoções são as seguintes: o medo, o nojo, a surpresa, a alegria, a tristeza e, claro, a raiva. Exatamente, a raiva é uma emoção básica, é uma emoção que nasce, que ela é inata. E por que isso é tão importante você saber? Significa que todo ser humano possui a raiva. O que difere um dos outros é que alguns lidam melhor com a sua raiva, conseguem lidar melhor com ela, e outras pessoas não conseguem lidar tão bem com a sua raiva. Por que não conseguem lidar? Primeiramente, passa por um ponto muito importante, e esse ponto é tão crucial que vai determinar se você vai ser uma pessoa que vai explodir em raiva, que vai ser carregada pela raiva e que vai se arrepender das situações, ou se você vai ser uma pessoa que vai conseguir dominar melhor a sua raiva. E que ponto é esse? É a aceitação da raiva. Grave bem isso que eu vou falar para você. Por que a aceitação da raiva? Porque quando nós não aceitamos a nossa raiva, tem 2 efeitos muito poderosos que acabam aumentando a nossa raiva. Como assim, Erickson? Bom, primeiramente, se a raiva ela não é muito bem aceita socialmente, isso faz com que a gente tenha vontade de não sentir raiva. Quando a gente sente raiva, por menor que seja, a gente tenta evitar ela. Esse é o primeiro erro. Por quê? Porque quando nós tentamos evitar, deixa para lá, não quero pensar sobre isso, você está criando uma energia que é a raiva e outra energia contrária para tentar suprimir a sua raiva. E isso você até pode ter bem sucedido, você consegue suprimir a sua raiva, mas essa energia ela acaba ficando ali guardadinha, Num determinado momento, quando você for acumulando mais e mais e mais, em alguma situação você acaba explodindo em raiva. Significa que você foi enchendo o copo aos pouquinhos, não é mesmo? Ao invés de você tentar compreender a sua raiva. Mas calma, a gente vai chegar nessa questão da aceitação e da compreensão da raiva, de como você faz para lidar com essa situação. O segundo erro, além de você pegar e negar a sua raiva, é que o que acaba acontecendo, qual é o outro efeito que isso causa, Você acaba não gostando muito de você mesmo. Veja bem, se você não aceita a raiva, você acha que é um sentimento negativo, e você tem a raiva e explode até mesmo em raiva, você acaba achando que é uma pessoa que não se controla, que é uma pessoa, isso a nível até inconsciente, você não pensa sobre isso. Mas a sua autoestima acaba sendo abalada. Isso faz com que você goste cada vez menos de você mesmo. Porque você
não gosta da emoção da raiva. E obviamente se você a tem, você acaba criando uma certa resistência a você mesmo. Exatamente, acaba criando uma energia contrária também a você mesmo. E isso acaba diminuindo a sua autoestima, acaba diminuindo o seu amor próprio. Tá ok, Erickson, você já falou desses dois grandes problemas e provavelmente isso acontece também com você, né? Então, como que você faz para não cair nessa armadilha? Bom, o primeiro ponto passa pela aceitação. Se nós estamos falando que você não aceita e você faz uma energia contrária, então você tem que fazer é aceitar a sua raiva. Quando eu falo em aceitar, não estou dizendo para você seguir a raiva e ser guiado por ela. Tem duas coisas que você pode fazer. Ou você controla a sua raiva, ou você é controlado por ela. Você não precisa ser controlado por ela. Você tem que aceitá-la. Mas aceitar é aceitar que você precisa cuidar da sua raiva. E não jogá-la fora. É mais ou menos o seguinte. Quando você tem um órgão seu que está doente, você não joga esse órgão fora. Você não quer tirá-lo. Você quer cuidar e tratar dele. Da mesma forma é a raiva. A raiva é um sinal de que algo não está bem. De que algo está mexendo com seus valores. De que algo até uma ação de defesa para você, né? Uma ação de defesa do seu organismo. Então você tem que entender. Olha, eu estou sentindo raiva. Então, aceito a minha raiva. Eu aceito a minha raiva. Por que eu sinto raiva? E faça uma investigação mental e emocional de o que está despertando a sua raiva. Será que a sua raiva está sendo despertada pelo que está acontecendo no momento? Ou talvez a sua raiva esteja sendo despertada por outras coisas? Outra coisa que você pode fazer para não ser levado pela sua raiva é agir ao contrário do que você está sentindo. Se você acha que você tem que agredir a pessoa que está falando coisas para você, ao invés disso, faça o contrário. Elogie essa pessoa, diga coisas positivas, porque mais difícil que seja, você vai estar trabalhando para controlar a sua raiva e não para ganhar discussão ou para aumentar o seu orgulho. O mais importante é você controlar a sua raiva para você não ser controlado por ela. Bom, outro ponto que você pode fazer é o seguinte. Lembra que eu falei que você vai diminuindo a sua autoestima à medida que você vai perdendo o controle da sua raiva? Então, você tem que fazer o seguinte. Quando sentir a raiva, além de você dizer que aceita ela, diga a você mesmo. Eu me amo e eu me aprovo exatamente do jeito que eu sou. Por que é tão importante dizer isso? Porque se você tem, às vezes a gente olha para os nossos defeitos e acaba se negando, achando que aquilo é terrível, que aquilo é horrível. Mas se a raiva é uma emoção básica, todas as pessoas do mundo possuem raiva. A questão é como se lida com isso. Então você ter a raiva não é o problema. O problema é o que você faz com isso. Então quando você sentir a raiva, cuide e trate da sua raiva, sem se desvalorizar, né? Você tem que continuar valorizando, botando amor próprio em você mesmo. Então você fala, eu me amo e eu me aprovo exatamente como eu sou. E se mesmo assim você ainda ficar tomado pela raiva, então nós vamos utilizar uma questão mais física. Como assim física, Erickson? A questão é a seguinte, você pode utilizar uma respiração. Isso, coloca a sua respiração no abdômen, né? Respira, solte o ar devagar. Isso faz com que você também se acalme, né? Existem outras técnicas que você pode também utilizar para controlar a sua raiva. Mas isso eu vou deixar para outro programa, vou deixar para outro momento, porque só isso já vai dar o nosso tempo aqui do coach, tá? O que eu estou querendo dizer para você também é que é importante que se você tem muitos problemas com a sua raiva, que você busque ajuda, busque uma terapia, busque um terapeuta para auxiliar você a lidar com a raiva. Não tem problema nenhum nós procurarmos ajuda. Isso significa maturidade. Olharmos que não temos condições de lidar com alguma situação sozinho, nós precisamos de ajuda, de uma pessoa que nos ajude a ter uma visão mais ampla. E isso não é vergonha nenhuma, é uma questão de maturidade, de uma visão e de você olhar para você mesmo e ver, ok, preciso de ajuda para isso. Né? Muitas empresas fazem isso, né? Contratam profissionais para olhar para a empresa e verificar quais são os pontos a melhorar. E você também pode fazer isso, tá certo? Então essas são as minhas dicas aqui do Coach Matinal para você, porque eu desejo você um ótimo dia, com incríveis mudanças, profundas realizações, que você encontre a felicidade, que você encontre as verdadeiras causas da sua felicidade. Porque eu desejo a você um bom dia!